Não dá pra você servir a dois senhores. Cara, eu acho que esse vídeo é pra mim. Eu tô fazendo aqui, né, o áudio, mas quem a carapuça servir, pega. Mas basicamente eu tô gravando pra não esquecer, tá? Seja bem-vindo, bem-vinda aqui a mais um vídeo. Bom dia pra você, mais um dia de podcast, né? Um dia eu consigo falar podcast e não vídeo, mas por enquanto a gente vai levando. O que acontece, né, gente? Há um tempo atrás eu já fiz um vídeo, acho que era até vídeo, sei lá, não sei se já era podcast, com esse mesmo tema. Só que hoje eu tenho uma interpretação diferente sobre ele, por isso que eu trouxe essa mensagem pra você. Pra mim também. Não dá pra você servir as dois senhores. E quem são esses dois senhores? Não dá pra você estar na Matrix, servindo as regras, as orientações da Matrix, e você seguir sua intuição ao mesmo tempo. É impossível você fazer isso, gente. Impossível. E aí eu tô falando, né, justamente falando de mim, porque há muito tempo, né, eu ouvia, assim, uma época, eu ouvia muito tarô do perfil Irradiasse, aqui do YouTube, né? Quem conhece Irradiasse, a Isabelle, né? E aí, o que acontece? Eu ouvia, e muitas vezes eu ouvia assim, né? Saía lá no tarô do meu mês, do meu signo, e ou às vezes aquelas mensagens da semana, e ela aparecia falando assim: você é uma pessoa muito intuitiva. Você recebe a intuição o tempo todo, só que você fica na dúvida, tentando ouvir o que as outras pessoas vão dizer, tentando pensar, mas estão falando que tem que fazer isso. Era como se fosse meio que umas sabatinada do meu eu superior através dela, né? Através das mensagens de radiação. Hoje eu parei um pouquinho de ouvir, eu comecei a me treinar para ouvir mais a minha intuição e parar de ouvir fora. Isso significa parar de ouvir fora mesmo, né? E aí hoje eu tava refletindo sobre isso. Essa mensagem veio para mim de novo. Não dá para você seguir a dois senhores. Eu vou explicar aqui o exemplo para vocês entenderem, porque vocês gostam de exemplo, fica fácil para entender. Isso é um podcast, já aviso, uma conversa, então não tente entender uma lógica aqui. Se você gosta de ouvir uma conversa e tá ali aprendendo, beleza. Se você quer uma dica prática, tem outros vídeos que eu faço dica prática, tipo aula aqui no canal, mas esse não é o tipo. Então já, né, dando a orientação aqui, se tá gostando, deixa o like. Então bora lá, gente. O que acontece? Vou dar um exemplo. Eu tava publicando vídeo aqui no canal. E aí, o que aconteceu é que eu fui publicar o vídeo e eu fiquei super empolgada pra publicar 2 vídeos ao mesmo tempo. Falei, isso não tem sentido. Pois é, eu sei, não tem sentido nenhum. Só que eu tava super empolgada. Empolgação é um sinal do meu eu superior pra mim. Entende? Empolgação, eu até fiz um vídeo que saiu, foi sobre isso. É um sinal do meu eu superior pra mim. Quando eu quero fazer algo que eu tô empolgada, eu tenho que fazer. Só que pela regra, eu tenho que publicar um vídeo de uma vez. E aí, né, eu queria fazer um vídeo, publicar o vídeo. E aí, o que acontece é que, assim, na ordem eu ia publicar um, que seria quinta, que é hoje, um pra sexta-feira, né? E só que o outro que eu queria publicar, eu só queria publicar pra segunda. Eu tava empolgada pra publicar pra segunda. Aí eu, poxa, mas vou deixar sem vídeo na quinta, na sexta, e vou publicar na segunda? E aí, o que eu tava querendo fazer, gente, seguir a regra do mundo. Na regra do mundo, não. Segunda vem antes de... Segunda não, sexta vem antes de segunda. Então, tu primeiro prioriza a segunda. A sexta, e depois você publica vídeo na segunda-feira. E aí eu fiquei nisso, eu falei, peraí, eu quero seguir o quê? Pra que raio eu tenho uma orientação interna? Pra que raio eu tenho emoções? Pra que raio eu tenho o eu superior, né? Porque pra que serve eu ter um eu superior se eu quero seguir o mentor, se eu quero seguir a fulano que é expert em YouTube, ciclano que é não sei o que, mas fulano teve sucesso fazendo isso. A gente se perde da nossa orientação toda vez que a gente tenta servir a dois senhores. Seguir a Deus, servir, né, a Deus, é servir as orientações que Ele te dá, individuais, para você, para o que atende às suas necessidades, para quem está conectado com você. Eu não sei, então, mas deu certo o resultado do vídeo? Eu não quero saber se deu certo ou não, mas eu acho que o vídeo que eu publiquei vai estar de encontro com quem precisa ouvir aquela mensagem naquele dia, naquele momento. Agora, se eu quero seguir minha intuição, eu faço tudo engessado, eu faço tudo de um jeito certinho, sabe? E aí Deus tá sempre falando com você, tá sempre te colocando na direção do que você deseja, da emoção que você deseja, porque vocês podem perguntar, mas o resultado é a emoção. A emoção é fazer o que você quer na hora que você quer. A emoção é se sentir livre. Então, liberdade é você fazer o que você quer na hora que você quer, sem se importar com a regra que os outros falaram pra você. Entende? E aí, quando você se policia pra fazer sempre o que o outro falou, você nunca segue sua intuição. Um exemplo simples aqui.
Você está acostumado a ir por um caminho para o seu trabalho. Todo dia, porque aquele caminho é o caminho certo, porque disseram que o programa de trânsito está falando que é o mais tranquilo naquele dia, blá, 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 e etc e tal. Daí, gente, você vai lá e naquele dia você decide que você tá com vontade de ir por outro caminho, tá com vontade de ir por outro caminho, tá com vontade de ir por outro caminho. Mas tá falando trânsito aqui, que vai ter trânsito, tá tudo vermelho no aplicativo do trânsito, então pra lá não vai ser bom, blá, 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 né? Esse tá mais livre, né? Aí você deixa a sua intuição de lado, joga fora. Vamos fazer 2 situações aqui, né? Como seria ser? Aí você deixa a sua intuição de lado, joga fora. E vai pelo caminho tradicional que o cara do trânsito é expert, sabe disso. Chega lá no meio do caminho, né? No caso, o que acontece é que você, de repente, não sabia, porque isso o trânsito não prevê, mas que ia acontecer uma coisa errada ali no meio do rolê. Seu superior estava fazendo o quê? Tentando te tirar, né? Daquela situação. Outra coisa. O que acontece? Situação hipotética. Você teve a vontade, o impulso de ir por aquele caminho que não parece lógico, que tá dizendo que tem trânsito, mas você foi. Hoje eu vou. Quer saber? Eu vou. Tô empolgada. Essa rua é tão mais bonita. Sei lá. A empolgação sempre leva a gente pra uma sensação de prazer, de diversão. Aí você vai por essa rua, que mesmo tá dizendo que tá trânsito, tá nem aí pro trânsito, tá seguindo essa intuição, tá servindo ao seu eu superior e não a Matrix, as regras que disseram pra você que é certo. Aí tu vai. Aí você vai, o que acontece com você, né? Você vai lá, segue a regra, lá, a sua intuição. Aí no caminho que você tá indo, você encontra fulano. Aí esse fulano trabalha numa outra empresa. Tá no ponto, você vê a pessoa, sei lá, situação hipotética, tá? Vou contando uma história aqui. Aí você vê a pessoa que tá no ponto de ônibus esperando o ônibus, que não passou, aí você, fulano, dá uma carona pra fulano. Fulano trabalha numa empresa, que é uma empresa que você sempre sonhou trabalhar, e tá dizendo pra você que tem vaga, que ele leva o teu currículo. O que aconteceu? Aquela intuição de ir pra um lugar mais alegre, mais divertido, com a emoção boa, de bem-estar, tá te levando para uma situação de mais bem-estar. Entendeu? E aí aquela intuição, na verdade, você estava indo porque o caminho era mais bonito. Você queria apreciar um lugar mais bonito, independente do trânsito. Você estava seguindo aquela intuição, só que ali naquele caminho, o seu superior estava te guiando para outra coisa que você queria, além de um caminho mais bonito. Tu entendeu que doideira? E a gente só vai saber se a gente seguir. Pode ser que às vezes a sua intuição também é um ponto importante, tá? A gente fala assim, mas não deu nada. Sentiu bem no momento que fez? Então deu. Porque quando você tá emanando uma vibração boa, você tá plantando coisa boa pro futuro. Muitas vezes, gente, eu falava assim, mas eu segui essa intuição, por exemplo, dos vídeos. Eu publiquei. Nossa, mas o vídeo não viralizou, não teve um negócio louco. Não importa. O fato de eu ter experimentado o sentimento de liberdade é grande demais, porque no momento que eu tô reverberando o sentimento de liberdade no agora, eu tô criando mais pro futuro. Entendeu que doido, né? A gente não se importa muito com como a gente se sente. Isso é falado o tempo inteiro, né? Se importe como você se sente. Os Abrahams falam isso. Eu passo essa mensagem aqui no canal, porque é o que eu recebo através deles, os conteúdos deles, né? De se importe como você se sente, mas a gente não se importa. Aí se a gente sente uma emoção boa, mas não consegui tal coisa. A emoção vale, gente. Porque quando eu tô emanando uma vibração positiva, de alegria, de entusiasmo, de fazer o que me anima, de liberdade, de fazer o que eu quero, quando eu quero, a Luísa Rei fala isso. Liberdade é fazer o que você quer, quando você quer. Isso é pura liberdade. E liberdade também significa, quando você emana a vibração de liberdade, você emanando outras... uma vibração, na verdade, que atrai outras coisas que o significado central também é liberdade, como abundância, como prosperidade. Entendeu que doido, né? Então, muitas vezes, a gente não valoriza a vibração. Mas eu fiz isso, eu me senti bem, mas não aconteceu nada. Não importa. Você está plantando para o futuro. Toda vez que você segue o seu superior, que você honra, né? Que você serve ao seu Senhor, que sabe o que você quer, que entende você, que conhece você, que sabe o caminho certo para aquilo que você quer, atrelado com outras coisas que você deseja, você está sempre no caminho certo. Então, mesmo que você não veja nenhuma manifestação naquele momento, você está indo na direção de coisas boas, está plantando sementinhos para coisas boas. Quando você segue o entusiasmo, não tem como dar errado. Agora, se você tenta servir os dois senhores, gente, a bagunça fica. Porque nunca vai ter como. Talvez em algumas circunstâncias sim, mas em outras não. Porque em outras você vai tentar seguir a regra social, as regras de conduta da sociedade. Mas o certo é fazer tal coisa. O certo é ir na casa de fulano, mesmo sem querer. O certo é fazer essa coisa. O certo é não sei o quê. O certo é não sei o quê. Só que o certo, para
o coletivo nem sempre é o certo para você. Aline, mas se todo mundo fizer isso, o mundo vai virar uma baderna? Não. Porque quem está orientando todo mundo, se todo mundo seguir a intuição que vem de Deus, o mundo fica em ordem. O que está acontecendo é que todo mundo tenta criar a própria regra e ignora o criador da bagaça toda, né? Porque quem criou tudo não pode ser maior que a criatura. Não dá para ser maior que a criatura. Então, assim, quem criou sabe como orquestrar as circunstâncias na forma divina. Já ouviu falar isso? Alguns autores mais antigos, Novo Pensamento, de Lei da Atração, Joseph Murphy, a Florence Scovel Shinn, bem antigos mesmo, sabe? Que foram, acho que, um dos precursores desse movimento que antes era conhecido como ciência do novo pensamento. Eles falavam isso, que toda vez que a gente desejasse algo, que a gente pedisse que fosse pela graça divina, ou seja, que não atrapalhasse nem interferisse no bem-estar das outras pessoas. Que quando a gente faz as coisas pela graça divina, é pela orientação de Deus. Então Deus conhece tudo, é como se fosse um emaranhado, gente. Imagina, que aqui tem a gente na superfície, sabe? Imagina que tem uma superfície, a superfície são pessoas individuais. Eu, você, todo mundo, né, que a gente conhece. Embaixo desse emaranhado, dessas pessoas, o que a gente vê do visível, existe uma teia invisível conectando tudo. Conectando a mim, com você, com as pessoas do outro lado do planeta. É um só, todos somos um. Então, quando a gente honra a nossa intuição, a gente está honrando essa teia que tem por baixo de tudo. E essa teia que tem por baixo de tudo, ela só quer o bem-estar de tudo. Então nunca tem como dar errado. Você entendeu? Essa teia está conectada a tudo. Então ela sabe o desejo que você tem aqui nesse lugar agora, que pode beneficiar alguém do outro lado do mundo. Você não sabe. Então, quando a gente segue isso, a gente às vezes pensa, mas se todo mundo seguir a intuição, o mundo vai virar uma baderna. Não vai. Se todo mundo seguir a intuição, se todo mundo seguir essa voz interna que vem dessa teia invisível, que está todo mundo conectado a ela, não tem como dar errado. Tudo que você fizer vai ser de benefício para o outro, de benefício para o outro, de benefício para o outro. E não acaba esse bem-estar. Você entendeu? Mas quando a gente segue egoisticamente, né? Muitas vezes, porque seguindo a regra, a gente está surdo porque a gente não sabe o que é de benefício para o outro. Eu falo que a gente fica cego, surdo, porque você não está vendo tudo. Agora, quando você segue isso, gente, quem está por baixo está vendo tudo. A teia invisível está vendo tudo. Está conectado a tudo. É tudo. Então, tudo que você fizer vai ser de benefício. Quando você segue a sua intuição, vai ser de benefício. Você pode ter 100% de certeza disso quando você fizer alguma coisa assim, seguindo a sua intuição. Teve um dia desses, até completando aqui, finalizando, eu lembro que eu publiquei um vídeo, era 4 horas da tarde. Eu tô publicando vídeo aqui no canal 7 horas da manhã. Olha que doideira. Eu comecei a publicar 7 horas da manhã porque eu acho que é gostoso você começar o dia, você ter uma mensagem diferente, alguma coisa do tipo, sabe? É bom. Então eu comecei a publicar 7 horas da manhã. Só que teve esse dia que eu tava com muita vontade de publicar 4 horas da tarde. Não tinha nada a ver. Eu simplesmente fui editar o vídeo, que era pra outro dia, mais pra frente. E aí me deu uma vontade de publicar o vídeo. E aí tem uma amiga, né, que acompanha aqui o canal. E aí ela falou que ela tava super desesperada naquele momento. Depois de uns dias, ela mandou mensagem, eu fui ver a mensagem dela. Ela falou que tava super desesperada e tal. E de tarde, assim, e ficou, sabe, entrou no YouTube, deu uma vontade de eu entrar no YouTube, ela entrou no YouTube e o vídeo tinha 3 segundos que tinha sido publicado. E era tudo que ela precisava ouvir. Ela não tava conseguindo falar comigo por mensagem, WhatsApp, essas coisas. E aquela mensagem era tudo que ela precisava ouvir naquele momento. Tudo. E tinha acabado de sair. 3 segundos tinha acabado de sair. A minha amiga tá lá no outro estado, no Nordeste. Eu tô aqui em São Paulo. Agora vê que doideira. Se eu tivesse seguido a regra, só vou publicar às 7 horas da manhã. Que é a regra. Eu coloquei essa regra é mais importante do que a minha intuição. Lascou, né? Talvez o eu superior dela, talvez não. O eu superior dela ia encontrar um outro caminho de menor resistência pra falar com ela. Mas naquele momento era eu. Entendeu? Então, quando você segue a sua intuição, você se põe a dispor do todo, em serviço do todo, para o que quer que ele queira fazer de você, sabe? A gente às vezes fala, né? Até legal agora que eu tava lendo essa passagem hoje de manhã. Ai, gente, vocês vão ter que me aturar, porque é podcast, então eu vou falar o que eu tiver vontade. Às vezes também serve pra você. Então, eu tava lendo hoje de manhã a passagem do livro Arte de Meditar, do Joel Goldsmith. E falava, né, daquela parte da Bíblia que fala do Paulo, que não sou mais eu quem vivo, eis Cristo quem vive em mim, né?
E eu fiquei assim, refletindo, falei, mas como é que eu faço isso? Olha lá, né? No meio do vídeo eu acho a resposta pra você. Tá vendo? Me deu vontade de gravar esse vídeo pra você aqui. Eu falei que era pra mim mesmo, né, no começo. E aí, agora, no meio do vídeo, enquanto eu tô conversando aqui com você, veio uma resposta do livro que eu tava lendo de manhã, que eu soltei a resposta e a resposta veio agora. Tem um monte de outras coisas aqui pra fazer, tá? Só pra te contar. Já são 11 horas da manhã e tem outras coisas que eu queria fazer. Mas eu tive vontade de gravar esse vídeo. Eu segui de novo a intuição. E aí a resposta que eu precisava veio através do vídeo. Eu não tava pensando. Você vê que eu tava conversando com você quase finalizando o vídeo. E agora veio a resposta de novo. E era isso. Agora eu entendi. Não sou mais eu quem vive. Eu tenho que abdicar as minhas vontades. Deixar que o todo se expresse através de mim. Através da minha intuição. Simples agora, né? Tava tentando racionalizar e não tava encontrando a resposta. E aí, agora eu tava lendo. Eu leio todo dia de manhã esse livro, é legal. Quando eu lembro. Todo dia é quando eu lembro. Eu tento lembrar sempre. Mas, enfim. E aí, agora vem a resposta. Não sou mais eu quem vive. Eu abro mão das minhas vontades. Porque é como se eu fosse alguém com uma venda nos olhos tentando guiar, sabe? Nesse mundo. Como é que eu posso me guiar se eu não tô vendo tudo, né? Então eu preciso ser humilde para deixar que Cristo vive em mim e ouça Ele através da minha intuição. Nossa, fez super sentido agora, casou tudo, gente. Então é isso, né? Então é isso, é a gente deixar que Cristo viva através da gente, mas que Ele venha através da gente, através dos nossos desejos, intuições, através dessa vontade, da empolgação, né? E aí tem um outro negócio, só pra fechar aqui. Aline, mas Cristo, né? Aquela ideia, todo mundo... Eu tinha, tá? Não sei se todo mundo tem, mas muita gente tem aquela ideia, mas Cristo, né? Se eu deixar minha vida... Cristo abdicou a todos os desejos, a todas as vontades, né? Então vivia de uma forma simples, tanto que as minhas irmãs falam que eu uso chinelinho de Cristo. Porque eu tenho mania de usar uns chinelinhos, assim, que são uns cruzadinhos, sabe? Porque é bem baixinho, eu adoro. Mas elas falam que eu uso chinelinho de Cristo, porque é aquele chinelinho bem simples e tal, mas eu uso porque é confortável. Então tem aquela coisa, né? Simples, só um manto ali, vivendo no deserto, sem lugar e tal, apesar de ter muito poder, né? E é uma coisa que muita gente tem isso. Até no Caminho das Palestras, o professor Hélio fala, né? Ah, mas eu vou deixar Cristo cuidar da minha vida, eu vou entregar a minha vida na mão de Deus. O que Deus vai fazer por mim, né? Tanto que ele fala que tem uma pessoa que fez a consultoria, né, para fazer ressonância com ele, quando era presencial, que falou que não orava nem o Pai Nosso. Porque ela não ia entregar, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí a pessoa não orava o Pai Nosso pra não falar, seja feita a tua vontade. E, gente, eu vou confessar que eu era assim, né? Que eu era da igreja. Eu era de uma igreja evangélica. E aí as pessoas, por muitos anos, mas até uns 15, 16 anos, 14 no máximo, depois eu parei. Aí o que acontece, né, é que as pessoas falavam assim, eu peço a confirmação de Deus pra fazer as coisas. E eu falava o tempo todo assim, né? Eu peço a confirmação de Deus, mas se a vontade dele for diferente da minha, eu não aceito, não. Falava isso o tempo inteiro. E aí a gente começa a mudar, né? Como a gente muda. Tem uma coisa interessante. Se hoje você vê assim, se fala, eu não consigo mudar, solta porque muda. Sabe? Porque eu era bem dessas. Eu falava, não, se for diferente da minha, não. E tem muita gente que tem esse medo, porque a gente acha, às vezes, que a ideia, né, de Deus é simplista, é pequena, né? Que ele não vai te dar aquilo que você quer. E, gente, isso é um negócio super interessante. Continuando o que eu tava falando, que o professor Hélio Couto fala no Caminho das Palestras, muita gente tem medo de se entregar à vontade de Deus porque acha que vai ser pequeno, vai ser escasso, mas a abundância que existe nesse universo foi Deus quem criou. A prata e o ouro são de Deus. Como que a vontade dele para você é pequena ou escassa? Entende? E aí o professor fala, eu vou deixar que Deus escolha meu carro. Aí ele fala, né? Se você for escolher seu carro, você vai escolher com base nos seus recursos visíveis. E aí você vai escolher um carro simples, que caiba no seu valor bancário e tal. Se você deixar Deus escolher, Deus vai escolher o melhor carro do mundo, porque Ele sabe que existe os recursos para você, disponível para você. E você não se deixa guiar, você não se deixa conduzir por Deus, porque você tem medo, né, da vontade dele para você. Mas a vontade dele para você é abundante, é muito maior do que a sua. Tem até um louvor, né, que fala, os planos de Deus são maiores que os seus. Porque o nosso é limitado ao que a gente identifica como poder nosso, do nosso corpo físico, com as nossas condições, do que a gente é capaz de fazer. Mas Deus sabe que todo o poder é dele, porque foi ele que criou todas as coisas. E a gente às vezes esquece disso e acaba tendo medo de que a vontade dele seja menor que a nossa. Então, gente, é isso, né? Bem devaneio aqui, uma conversa
E eu gosto bastante desse estilo de podcast, sem edição, direto e reto. Se eu pudesse, eu estaria conversando com você, tomando um café. Então, como não dá, a gente conversa como pode aqui. Tô aqui na varanda só pra você saber, conversando um pouquinho com você, pra você começar o seu dia. Tá bom? Um beijo pra você. Eu espero muito que essa mensagem tenha contribuído de alguma forma. Se contribuiu, deixa o seu like. E a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau. Na verdade, assim, Aline, logo que você falou do caderno que você tinha colocado aqui, eu fiquei com vontade de comprar, mas eu não comprei, porque eu tenho alguns livros que eu leio sobre o assunto, eu assisto no YouTube, assisto outros vídeos no YouTube também, e eu faço bastante técnicas, assim, diariamente, já medito faz um bom tempo, já pratico muito, sabe? Aí eu tava pensando, não, vou fazer sozinha, né, vou continuar com o meu caderno da gratidão, vou fazer essa técnica aqui e outra, e não sei o quê, e fiquei me enganando. Essa foi, né, nossa, no primeiro dia que você falou do caderno, eu pensei, não, eu vou fazer sozinha, vai dar certo, eu vou conseguir, e não quis comprar. Aí, ontem de noite, eu pensei assim, cara, não, vou ter que comprar porque eu acho que vai funcionar, e é isso, eu não tava me sentindo bem, né, mesmo fazendo bastante técnica, principalmente da Start. E aí eu comecei a usar ele hoje de manhã, então eu só fiz a prática da manhã e a prática agora de meio-dia, sabe? Cara, eu já tô me sentindo muito bem, meu Deus. Mas assim, ainda não aconteceu nada, imagina, né? Eu nem terminei o primeiro dia, mas eu já queria te mandar essa mensagem porque assim, eu já tô sentindo que tudo vai dar certo, porque eu tô muito bem, eu tô muito feliz. E esse caderno é incrível, eu nem imprimi nem nada, eu só olho pelo computador, pelo celular e vou escrevendo num caderninho separado. Então é muito simples de usar. Nossa, amei. Inclusive, eu achava que era só o caderno, eu não sabia que tinha vídeos explicando. Cara, essas tuas explicações, elas valem muito ouro. Muito, 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 muito. Porque mesmo tu lendo no caderno, a gente tem um péssimo hábito de passar o olho no caderno e falar, isso eu já sei, isso eu já sei. E aí quando vai fazer a técnica, parece que trava pra fazer, parece que pena. E não volta pra ler, né? Só que com você explicando nos vídeos, meu Deus, surge muita ideia, fica muito fácil fazer e é muito rápido. Tipo, você faz em 15 de manhã e eu levei 15 minutos pra fazer. Então, nossa, aqueles vídeos explicativos, eles são incríveis. Incrível, meu Deus, mulher do céu. Tá de parabéns, eu amei. Queria expressar aqui a minha gratidão. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da lei da atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer a permissão uma prática constante na sua vida. Adquira o seu no link da descrição do vídeo.